Então, Renata, podemos dar início? Então, podemos começar? Acho que já são 5h07, como eu falei. Então, vamos começar. Aham, claro. Eu começo agradecendo já a presença aqui da Renata, que gentilmente aceitou o nosso convite para participar da psicologia, né? Da Psicologia Convida. Para quem não sabe, meu nome eu sou a professora Luciana aqui, que junto com o professor Landeira, nós desenvolvemos, pensamos nesse projeto, né? Aqui do Departamento de Psicologia da PUC-Rio. E hoje vai estar aqui conosco a Renata. Eu vou fazer uma pequena apresentação. A Renata ela é doutora em psicologia pelo FRJ, ela foi pós-doutoranda aqui da PUC e é uma das coordenadoras de uma especialização, de uma pós em TCC, aplicada à infância e adolescência aqui da PUC, que acontece na PUC, né? Ela é psicóloga, ela trabalha com clínica, e a clínica da Renata ela é voltada para crianças e adolescentes, e ela já tem esse trabalho clínico há praticamente 16 anos, né, Renata? Então, muito obrigada, Renata, por ter aceito o nosso convite, e agora fique bastante à vontade para trazer suas ideias, para conversar um pouco conosco nesse finalzinho de tarde. Obrigada, Renata. Obrigada a você, Luciana Landeira, Edson também pelas ajudas aqui logísticas do evento. A ideia hoje desse nosso encontro é eu poder falar um pouquinho para vocês de como que a gente poderia fazer um uso mais criativo, mais lúdico da TCC, né? E vou trazer para vocês aqui algumas ideias e vou explicando. Eu não sei se todos são estudantes de psicologia, o Landeira comentou comigo que tem público geral também. Será que vocês poderiam me dar uma notícia, se eu estou falando para um grupo de psicólogos, estudantes de psicologia, botar, sabe a reação do Zoom? A gente poderia botar um joinha, quem é psicólogo ou estudante de psicologia, para eu ter uma noção de para quem eu estou falando. Ótimo. Show. Mais alguém da área de saúde, que não seja psicólogo, mas da área de saúde, também pode botar o joinha. Uhum. Show. Muito bom. Então, vamos lá. Se eu estiver falando alguma coisa que parecer difícil ou estranho para vocês, podem me interromper e perguntar na hora, tá bom? Vamos juntos. Então, primeiro passo que eu queria passar para vocês é a ideia de o que a gente quer quando a gente faz a terapia com crianças e adolescentes dentro da abordagem cognitivo-comportamental, né? Quais são os nossos objetivos com esses encontros, os primeiros encontros com essa família, né? E o desenrolar do tratamento. Então, nosso objetivo é identificar a queixa, entender a história daquela queixa, entender por que ela está sendo mantida, né? Então, por que aquele problema que a criança ou o adolescente estão vivenciando naquele momento está continuando no tempo, né? Assim, se começou há 1 ano atrás, começou há 6 meses atrás, há 2 meses atrás, o que está mantendo, o que está reforçando aquele comportamento, né? Estabelecer metas terapêuticas com aquela família que sejam alcançáveis. Então, a gente não vai tentar transformar uma criança super, ultra tímida, assim, introspectiva, numa criança que vai querer se apresentar no Faustão, né? Se ela tiver um temperamento mais introspectivo, assim, um perfil mais introspectivo, ela não vai mudar com a terapia nesse nível, dessa forma, mas ela pode deixar de sofrer por conta da ansiedade dela ou da vergonha dela e conseguir se expor naquilo que ela tem vontade, né? Então essas metas precisam ser alcançáveis e factíveis, né? Compartilhar com a família como é que a gente está entendendo esse caso, buscar junto essas soluções. Então não vem assim, o terapeuta fala e a família obedece, é alguma coisa que a gente faz junto, a gente constrói esse modelo junto, e arrumar um jeito dessas soluções que a gente vai propor e que eles vão treinar, que elas consigam ser mantidas com o tempo. Então a terapia vai embora e aquela criança continua tendo um funcionamento saudável. O que são essas queixas?
As queixas podem ser comportamentos, ideias ou imagens que se repetem muito na cabeça da criança ou do adolescente, ou emoções fortes que não passam. O que eu quero dizer com isso? Então, exemplos, né? Meu filho não consegue prestar atenção na aula, minha filha está com mania de doença, só fala nisso, meu filho está muito agressivo, né? Então, é alguma coisa no comportamento da criança, ela não consegue acompanhar as atividades que acontecem na escola, ela está sem amigos, né? Ela está brigando muito com as pessoas na escola, é alguma coisa que fica martelando na cabeça dela, eu vou ficar doente agora com corona, isso aconteceu com algumas crianças, né? Eu vou ficar doente, eu posso me contaminar, eu não posso ver gente, né? Criança que chora quando encontra com outras pessoas, né? Porque estava muito tempo isolado. Ou essas emoções fortes que não passam, né? O que quer dizer isso? As emoções, elas são feitas para ter um funcionamento limitado no tempo, né? Assim, elas vêm, ficam intensas e elas vão embora, né? Quando essas emoções não passam, no sentido de estão desreguladas, elas ficam com uma intensidade prolongada ou com uma frequência muito alta, né? Tudo a criança está interpretando como alguém atacando ela e ela tem uma reação de raiva, ou tudo assusta, ela se vê ameaçada por qualquer coisa, né? A gente identifica como uma queixa e uma dificuldade que pode representar algum transtorno psiquiátrico, né? Como ansiedade, ou depressão, ou um transtorno oposivo desafiador, né? Alguns dos diagnósticos comuns da infância. Como é que isso se traduz dentro da TCC, né? Como é que a gente faria uma formulação do caso? A gente pensaria o seguinte: a gente começa por esse miolo aqui de dentro, né? Que é a tradução do que a gente chama de modelo cognitivo, né? Então, diante do problema, aquela queixa que a família apresentou, né? Meu filho não consegue prestar atenção na escola, né? Eu vou tentar identificar quais são os sintomas fisiológicos, né? Então, ele está muito agitado, ele está hiperativo, ele não consegue parar quieto, né? Vou identificar as emoções que estão ativadas, então ele fica irritado, ele fica cansado, ele fica ansioso, qualquer emoção que esteja ativada nesse contexto. Qual o comportamento? Então, ele não segue as instruções que o professor passa, por exemplo, ele começa a desenhar na hora que é para fazer o dever. A cognição, o que passa pela cabeça dele? Então, alguma ideia do tipo, isso é muito chato, tem coisas mais legais para eu fazer, ou então eu sou burro porque eu não estou acompanhando a aula, eu não consigo acompanhar a aula. E os interpessoais, que são as respostas que o ambiente dá para essa criança, né? Então, são as broncas da professora, as repreensões dos pais, ou os pais rindo quando ele não acompanha, né? Achando graça dele ficar no videogame na hora da aula online. Não, esse tipo de resposta que o ambiente está dando e que está fazendo aquele comportamento se manter de alguma forma, ele é visto na TCC como um reforçador daquele comportamento. Ele não é sozinho reforçador, né? A gente vai ter outros reforçadores, mas é alguma coisa que está contribuindo para aquele sistema se manter daquela forma, né? Então a gente vai avaliar e saindo assim, expandindo um pouquinho mais esse modelo. A gente vai entender assim, qual é o contexto cultural que essa criança está inserida, qual é a história do desenvolvimento dela, a história familiar, né? Em que fase do desenvolvimento ela está, né? O que ela dá conta, o que ela entende do que é para ela fazer, né? Que estágios ela já adquiriu da evolução da formulação cognitiva dela, né? E o que antecede os comportamentos problemas e quais são as consequências, né? Essa coisa ainda de olhar para os reforçadores. Então, a gente vai tentar fazer todo esse mapa nas primeiras sessões, né? A gente vai ouvir os pais contando a queixa daquela criança ou daquele adolescente, vai tentar explorar com eles essas informações e depois a gente vai tentar fazer a mesma coisa com a criança de uma maneira lúdica, de uma maneira criativa, né? E é sobre isso que a gente vai falar. E aí depois, em cima disso, a gente vai pensar no tratamento.
Então, isso que vocês acabaram de ver, que estava ali escrito como formulação do caso, a gente chama também de conceitualização cognitiva, né? A gente entende ela como nosso mapa. É ela que vai guiar que tipo de tratamento que a gente vai fazer. E o nosso ponto de partida, que estava ali descrito com mais detalhes e outros nomes, é o modelo cognitivo, que a gente pode simplificar usando esse modelo aqui, que é diante de uma situação, eu sempre penso alguma coisa, sinto alguma coisa e tomo uma atitude, assumo um comportamento. E aí, traduzindo esses nossos objetivos terapêuticos para TCC, a gente diria que a gente quer ensinar para as crianças nessa ordem, a reconhecer as emoções e os sinais corporais dela, reconhecer os pensamentos que alimentam essas diferentes emoções, identificar os comportamentos que não ajudam as crianças e os pais, desenvolver novos repertórios para agir diante das situações que incomodam e prevenir as recaídas. Então, a gente vai nessa ordem. A gente primeiro quer ensinar, quer ver se as crianças elas são capazes de reconhecer as emoções que elas sentem, né? Algumas crianças são mais hábeis para isso, outras menos. Às vezes os pais têm uma certa dificuldade de ler o que eles estão sentindo, o que a criança está sentindo, e uma parte do trabalho vai ser ajudar esses pais a aprimorar essa leitura também, né? Cada emoção está associada, como a gente viu no modelo cognitivo, a uma ideia, a um pensamento, né? Então, o pensamento ele é como se fosse uma tradução da emoção que a pessoa está sentindo, né? A gente traduz em palavras ou imagens a emoção que ela está sentindo no corpo. E aí ela toma uma atitude em função desse entendimento que ela fez da cena, dessa interpretação que ela fez da cena, né? Às vezes ela vai ter um repertório que é fraco, que não ajuda, né? Então eu tenho dificuldade de prestar atenção na aula, então eu vou desenhar. Em vez de fazer isso, eu vou assim, eu percebo que eu tenho essa dificuldade, né? Que o meu tempo que eu consigo prestar atenção numa coisa é reduzido, mas eu preciso prestar atenção nessa coisa, eu preciso prestar atenção na aula. Então, o que eu faço? A gente vai desenvolvendo uma estratégia para dar conta disso, né? Então, eu vou colocando pequenas metas, né? Eu vou tentar prestar atenção e não me distrair até ela terminar de fazer a primeira coluna do quadro. Eu vou continuar copiando. Se a minha cabeça for perceber que a minha cabeça está indo embora, eu trago ela de volta e continuo copiando, né? Às vezes a gente usar o ouvir, né, repetir para a gente mesmo na nossa cabeça o que está sendo dito, que a gente tem que copiar, ajuda a gente a prender a nossa atenção naquela situação por mais tempo. Então, são exemplos de estratégias que a gente pode ir ensinando que tem a ver com aumentar o repertório daquela família, né, daquela criança. A gente vai ensinar para a criança algumas coisas, para os pais outras coisas, né? E aí depois a prevenção de recaída, porque aquele aprendizado inicial ele não é apagado com o processo terapêutico, né? Mas novos andares nessa casa mental são construídos, né? E aí o que a gente vai fazer é ajudar a perceber os gatilhos, quais são os sinais que indicam que são chave para aquele comportamento que não ajuda, que são chave para aqueles pensamentos que não ajudam, e aí a gente está bem atento para isso, para poder agir de uma outra forma e cuidar do que a gente está pensando para não ter recaído. Então, na fase inicial, a gente faz a avaliação do caso com a intenção de formular aquela conceitualização cognitiva que eu mostrei para vocês, né? E a gente precisa, para fazer isso, levar em consideração o desenvolvimento cognitivo e linguístico daquelas crianças. A gente não vai poder falar num vocabulário super elaborado para uma criança pequena, né? A gente tem que medir as palavras, o tempo que a gente vai falar vai dar uma explicação, né, de acordo com a faixa etária. E aí isso vai ser um divisor de águas no nosso trabalho. E como a gente trabalha com esse lado de identificar os pensamentos e tentar modificar os pensamentos, a gente tem que estar muito consciente de que fase do desenvolvimento aquela criança ou aquele adolescente está, né? Porque crianças menores, elas não vão
identificar com facilidade pensamentos delas, né? Ou não vão ter flexibilidade para sair de um pensamento tudo ou nada, né? Então, tem técnicas que a gente não usa com criança pequena, porque não é visto como uma coisa bem-vinda, não é eficaz. Aí a gente vai para um caminho mais comportamental, né? Já outra característica importante no desenvolvimento que eu botei aqui para vocês, nessa fase inicial da adolescência, né? Que os adolescentes ainda estão experimentando um pensamento mais egocêntrico, assim, né? E meio que achando que eles têm uma visão do mundo que, como ninguém pensou nisso antes, né? Que coisa, como é que as pessoas não se dão conta de que a vida é assim, né? Então, como eles têm uma visão que eles acham que é aquela visão de mundo, você tentar ficar ensinando, como se você estivesse dando uma aula para um adolescente de 11 a 14 anos, eles vão odiar a terapia, né? Então, a gente tem que fazer mais pergunta e dar menos resposta, né, com esse perfil de paciente. E aí a gente vai hoje ver alguns exemplos de técnicas criativas, usando muito a referência da Anne Vernon, que usa esse modelo CAT, que ela chama, né? Que no primeiro momento na terapia, a gente tem que procurar se conectar com o nosso paciente. Num segundo momento, a gente vai focar em avaliar e no terceiro momento a gente trata e educa, né? Então, no se conectar, ela chama atenção para a gente ser muito empático, caloroso, compreensível, paciente, e estar realmente interessado naquela criança. E não sair começando tentando mudar a vida dela, né? Ela chegou para você na primeira sessão, disse para você que ela sente medo e você já quer ensinar para ela uma respiração diafragmática para ela sair de lá com alguma ferramenta. Não é isso. Não é assim. A gente precisa da formulação do caso para propor uma técnica, né? No segundo momento, a gente vai, depois que a gente se conectou com aquela criança confia na gente, está conseguindo se abrir com a gente, aí a gente vai ter chance de conhecer o que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz no dia a dia dela, né? E que impacto que isso tem, e aquilo que a gente vai ajudar ela, caminhar junto dela para ela poder mudar, né? Então a gente vai investigar de maneira lúdica, né, as situações do dia a dia dela, que é o A do ABC, né, o que está acontecendo antes, qual o sistema de crenças que foi ativado, né, e quais são as emoções e os comportamentos consequentes dessa ativação, né, que é o ABC do ELIS, né, da TREC, que é um tipo de terapia cognitivo-comportamental. A gente vai ver o quanto que aquela pessoa tem um vocabulário emocional, né, o quanto que ela sabe reconhecer o que ela sente e quais são as respostas comportamentais que são mais frequentes nela, né. Depois a gente vai poder explicar para eles como é que a gente funciona dentro desse olhar da TCC, vai debater essas crenças que não estão ajudando, que podem ser chamadas também de crenças irracionais, né, ou as inferências, que é o equivalente aos pensamentos automáticos do Beck. A gente vai fazer isso de várias formas e várias vezes, até a gente perceber que a criança entendeu e começou a aplicar aquilo na vida dela. Então, sugestões de como a gente faz esse rapport, como a gente se conecta com a criança, né? Uma ideia é você pegar um objeto que pode ser um botão. Eu uso lá no consultório uma florzinha que eu tenho, assim, tipo um adesivo, né? E aí você bota numa das mãos, né? E faz um sorteio de... Vou espirrar, gente, desculpa. Passou. Faz um sorteio assim, né? Bateu na mão, tá com o objeto, aí quem tá com o objeto responde uma pergunta. E dessa forma, você vai contando coisas para o seu paciente, ele vai contando coisas para você, né? Ele te pergunta coisas que ele está interessado, que ele está curioso, e você vai aos pouquinhos também buscando saber um pouquinho mais sobre ele. Nesse primeiro momento, a sugestão é que a gente não vá direto na queixa, né? Não vá buscando nada muito profundo, que a gente faça uma
coisa de comida que você mais gosta de comer, um passeio especial, uma pessoa que você goste muito. A gente vai fazendo perguntas que são cor favorita, né? Me conta como é que é o seu quarto, coisas que são menos íntimas, né? E que a pessoa teria facilidade para responder. Uma outra brincadeira que a gente pode fazer, usando uma ampulheta de jogo, pedir para brincar de contar fatos engraçados, de coisas que aconteceram com ele, que foram engraçadas ou que aconteceram com você. Fazer o acróstico com as letras do nome e características que ele tem ou coisas que ele gosta, né. Os adolescentes gostam muito dessa coisa meio misteriosa, né, de que eles têm uma informação que a gente não tem sobre eles. Então, você usar um envelope, como está ali ali embaixo, e você botar assim do lado de fora o que todo mundo sabe sobre você, e do lado de dentro ele escreve coisas que só quem conhece ele muito bem, com quem ele consegue se abrir, vão saber sobre ele, né. É uma maneira dele começar a pensar sobre isso, e você aos pouquinhos ir se aproximando desse universo. Provavelmente nessa primeira sessão você não vai conseguir ler o que ele escreveu lá dentro, né, mas aos pouquinhos ele pode ir ganhando confiança em você e ter vontade de dividir isso com você, né. Algumas das minhas coisas favoritas, e o que olhando para mim não daria para saber, né. Então, eh, você pode fazer tipo de adivinhar, ou você mesmo vai contando coisas sobre você e ele vai contando coisas sobre ele, né. Então, exemplo: "Ah, o que olhando para mim não dá para saber. Não dá para saber que eu fiz uma apresentação de dança no ano passado, né, participei de uma apresentação de dança no ano passado. Uma coisa que olhando para mim não dá para saber, mas é verdade. E assim, com isso vocês vão, eh, eles vão experimentando um pouquinho como é que eles vão se apresentando para você, né. O objetivo dessas primeiras sessões é a gente conseguir fazer um mapa de como que está a vida dele nas diferentes áreas da vida. E se aquela queixa que os pais trouxeram, ela aparece em alguns desses ambientes, né? No ambiente escolar, na relação com os pares, ou com as figuras de autoridade, ou com os compromissos, né? Então, naquele exemplo da queixa do filho que não presta atenção, né? Isso interfere de alguma forma na relação com os pares? As pessoas estão implicando com ele, ou ele está chateado de não estar acompanhando, e aí não se mistura? Tem briga na escola com o professor, ele não entrega os trabalhos, né? É, na sensação, na relação familiar, né? Ele se sente pertencente? Como é que é o lugar que ele ocupa na família? Ele é o desastrado? Ele é o o criativo, ele é o divertido, né? Que papel ele tem nessa família, né? Como é que ele se relaciona com as pessoas? Então, a gente começa dessa forma meio despretensiosa, querendo saber um pouquinho sobre a pessoa com algumas brincadeiras dessas, e vai fazendo esse mapa na medida que as sessões vão acontecendo, e a gente vai acrescentando outras estratégias, né? É um tipo de relacionamento que tem com as pessoas, se ele tem amigos íntimos, se ele está na terceira infância, né, dos 6 aos 11 anos, ele tem convite para ir para a casa dos amigos, recebe amigos em casa, né? Esses são alguns parâmetros importantes que a gente tem de que se aquela criança está se relacionando bem, né? Que imagem que ela tem, se ela chega lá com a unha suja ou grande, ou toda a mão toda comida, né? Se ela está limpa, isso tudo vai dizendo para a gente como é que é o cuidado com essa criança ou com esse adolescente, como é que ele está se sentindo. Para os adolescentes também a gente investiga um pouquinho da vida amorosa. Na infância normalmente a gente não precisa chegar nessa fase. Então, outras maneiras que a gente tem de fazer isso, fazer o desenho da família, fazer um desenho da sala de aula, que eu vou mostrar para vocês o que é o mapa da sala que eu faço com as crianças, o desenho da própria criança, usar um anúncio, né? Como é que você descreveria você ou sua família? Como é que você, se você tivesse fazer um anúncio, né? Contando os seus, se oferecendo para o emprego, né? Ou se oferecendo para ser amigo de alguém, né? O que você diria que você tem de legal, de bom, assim? Então a gente avalia ali
a percepção que ele tem desse lado positivo, desses aspectos positivos com relação ao self dele. Fazer uma brincadeira tipo uma entrevista, às vezes eu faço jogando uma bolinha, eu faço a pergunta, quem está com a bolinha fala. Faz a pergunta, a pessoa responde, e aí joga a bolinha de volta com outra pergunta, ou então só respondendo, né, dependendo da situação. A linha da vida a gente pode botar num quadro branco grande ou numa cartolina assim no chão e botar os momentos mais importantes da vida da criança que ela se lembra. Adolescente adora fazer isso com várias canetinhas, e aí cada canetinha simboliza uma emoção que ela sentiu, um tipo de aspecto da vida dela, né? E o curtograma, que é o gosto, não gosto, faço, não faço, né? Que você faz um 4 quadrantes para avaliar a rotina da criança, o quão satisfeita e funcional ela está naquilo que ela se propõe. A gente pode fazer um sorteio também, me conta alguma coisa sobre a sua família, sobre a sua escola, né? Por isso estão esses papeizinhos aí. Esse é o desenho da sala de aula que eu estava comentando com vocês. A gente primeiro desenha no papel um retângulo para cada criança da sala de aula e um retângulo para o professor ou professores. Aí a gente pede para a criança por fora fazer circular, né, de verde aquelas crianças que ela curte, que ela é amiga, de amarelo aquelas que ela nem curte nem desgosta, e de vermelho aquelas que ela não gosta. E do lado de dentro, ela pinta de outras 3 cores o que ela acha que as pessoas pensam dela. Então, aqui a gente vê o quanto que ela gosta das pessoas e o quanto que ela se sente querida por essa sala de aula, né? Se a sala de aula é um ambiente favorável para ela, receptivo, ou se é um ambiente aversivo, né? Usando esse referencial, a gente consegue enxergar. Nesse caso, pedi para a pessoa pintar de azul quem ela achava que gostava dela, né? De laranja, quem nem gostava nem desgostava, e de roxo, quem desgostava, né? Então, na maioria dos casos, a percepção dela casou com a percepção que ela acha que os outros têm dela, né? Em alguns casos é que descasa. Quanto menor é a criança, menos descasa, né? Mais igual é. E quanto maior ela consegue ver essas nuances, então ela consegue dizer que ela gosta mais de uma pessoa do que a pessoa gosta dela ou vice-versa. Isso vai dando até ideia para a gente de em que fase do desenvolvimento a criança está. Nessa fase inicial do rapport, né, de formar aliança, a gente pode e deve usar brinquedo na sessão, né, para a gente poder tornar a coisa leve, né? Então a gente faz essas brincadeiras, apresenta o consultório, fala sobre o que é a terapia e oferece para jogar alguma coisa, mostra os brinquedos que você tem, né? Crianças pequenas gostam de jogo de encaixar, de jogo da memória, que jogo que tem algum desafio, como essa pesca, né, que tem um desafio motor para a criança pequena, né? Então eles gostam desse tipo de coisa. As crianças mais velhas adoram um jogo de tabuleiro cheio de regras, né? Jogos de carta, e alguma coisa que elas não conheçam, que elas não tenham em casa, elas têm curiosidade de explorar esses brinquedos, né? Então lá no consultório, um que faz muito sucesso chama Senha, que é um jogo que com as crianças da terceira infância, né, de 6 a 11. É um jogo que fica um jogando contra o outro, uma pessoa está montando uma senha, que é uma combinação de 4 cores, de 7 possíveis, e o outro está tentando adivinhar. E aí, a cada rodada que ele dá um palpite, essa pessoa que montou a senha dá um feedback para ela se aquela cor que ela colocou está certa no lugar certo, está certa no lugar errado ou não tem no jogo. E aí a pessoa tem que tentar adivinhar a senha. É um jogo que é difícil de encontrar, então eles se surpreendem, assim, eles gostam e ficam intrigados assim para tentar descobrir. A gente pode usar brinquedo também, bola, fazer slime, né? Meu consultório virou uma fábrica de slime,
né? É uma época que as crianças gostavam muito, estava muito nesse momento. Massinha também, boneca, enfim, Playmobil, Lego, todo brinquedo que criança tem em casa é bem-vindo no consultório, porque você pode aproveitar ele de uma maneira a acessar um conteúdo da criança, né? A gente não brinca à toa para passar o tempo. A gente tem um objetivo, né? A gente tem um objetivo de propor aquela brincadeira. A gente vai observar, às vezes, assim, enquanto a criança está jogando e ela não está indo bem, ela entrega alguns pensamentos automáticos que ela faz, do tipo, eu sou muito ruim mesmo, nossa, eu nunca dou sorte, eu sempre sou azarado. Então, ela vai entregando conteúdos que você vai poder usar na sessão, né? E aí, com isso, você consegue alternar. Vi aqui que tem uma pergunta, né, da Edilane sobre o que fazer quando a criança se fixa num brinquedo só. A gente propõe para a criança que primeiro a gente deixa ela brincar com aquilo que ela quer, depois a gente começa a colocar um limite para ela poder brincar daquilo, né? Vamos brincar disso por um tempo, depois a gente vai brincar de uma outra brincadeira, vamos escolher 3 brincadeiras para hoje. Então você vai aumentando o repertório aos pouquinhos e vai tentando ampliar até que um dia você vai falar assim, agora a gente vai fazer brincadeiras diferentes, não vale nenhuma do que foi da semana passada. E aí a gente vai ampliando esse repertório da criança aos poucos. Mas não faz uma ruptura muito muito drástica, né? A gente faz aos pouquinhos, a gente vai aumentando, vamos brincar disso e mais alguma coisa, disso e mais 2 coisas, agora vamos tentar brincar de 3 outras coisas, né? Então vai fazendo isso aos pouquinhos. Ups. Chegando no ar, né? Então a gente está no modelo CAT, que é o primeiro é conectar, o segundo é avaliar e o terceiro tratar, né? A gente começa sempre a parte de psicoeducação com as crianças pela emoção, né? Elas precisam, a gente precisa ajudá-las a ver se elas estão reconhecendo bem as emoções que elas estão sentindo, na hora que elas estão sentindo, e se elas combinam com a cena na intensidade que elas aparecem, né? Então a gente pode contar algum episódio, pegar uma história em quadrinho, ou então foto de revista e tentar identificar as emoções, né? E pedir para a criança falar que emoção que você está vendo nessa cena. A gente pode medir a frequência da emoção se ela estiver contando de uma emoção dela, ou até de um personagem, usando um balão. Então a gente enche a bola de encher do tamanho da emoção que ela estava sentindo naquela cena, né? Brincar de sortear emoções, e eu faço a expressão emocional e você vê se você reconhece a emoção que eu estou expressando, e vice-versa, se eu consigo reconhecer as deles, né? Ensinar que cada emoção tem uma função e tem um porquê, então a gente pode sim ficar com raiva, ter medo, ficar triste, ficar alegre ou sentir nojo, mas eles acontecem dentro de uma situação para ajudar a gente de alguma forma, para mover a gente, para botar a gente para ação, e depois elas precisam ir embora, daqui a pouco elas voltam. Então a gente tem que reconhecer esse movimento das emoções dentro da gente, né? Aqui é um exemplo de como eu trabalhei isso no meu doutorado, né? Eu fiz um estudo sobre ansiedade em criança e adolescente, usando o TCC e usando o baralho das emoções, dos comportamentos e dos pensamentos do Renato e da Marina Caminho. A gente fez uma adaptação desse material para uso no quadro de ansiedade, né? Em quadros de ansiedade. E aí a gente fez o material todo para padronizar. As sessões eram slides, né? Tinha um roteirinho e tinha os exercícios que todas as crianças faziam, que eram slides que a gente imprimia e fazia com eles ali, de acordo com a sequência lá das sessões e tal, e de acordo com a demanda dos pacientes.
Então, esse era como a gente apresentava o modelo cognitivo para eles. Então, você está andando na rua, passa por um cachorro. Se esse menino pensa que esse cachorro é bravo e pode me atacar, o que ele vai sentir e o que ele vai fazer? Aí a criança respondia: ele vai sentir medo, ele vai atravessar a rua, ele vai correr para a mãe dele. Cada um foi dando a sua resposta. Agora, imagina que esse outro menino passa por essa mesma rua e ele pensa que o cachorro é muito esperto e tem cara de brincalhão. O que você acha que ele vai sentir? O que você acha que ele vai fazer? E aí, a criança normalmente respondia que ficava tranquilo, calmo, feliz, e tentava fazer carinho, perguntava o nome, perguntava se mordia, se podia fazer o carinho. Então, e aí uma coisa de aproximação do cachorro, né? E aí a gente usa isso para fazer a seguinte reflexão. A situação é a mesma? É. O que mudou da cena 1 para a cena 2? Quando ele muda a maneira dele de pensar, ele muda a maneira dele de sentir e se comportar, né? Então, se a gente conseguir aqui mudar a sua maneira de pensar diante das situações que te dão medo, que você não precisaria estar com medo, você também vai se sentir mais confortável e vai ter outros comportamentos, né? Outros repertórios. Então, é importante na hora de montar um exercício como esse, colocar uma cena ambígua, né? Como um cachorro de médio porte. A gente não botaria ele um Rottweiler nem um Poodle, porque a ideia é mostrar que em situações ambíguas tem pessoas que vão interpretar. É o tipo de situação que tem mais chance de ter distorção cognitiva ou de pensamentos funcionais, né? Sempre as pessoas mais saudáveis vão ter pensamentos funcionais. As pessoas menos saudáveis vão fazer mais distorções, né? E no dia a dia das crianças, o que mais acontece delas terem as distorções cognitivas são em situações ambíguas, né? Nas quais poderia levar para diferentes caminhos. Uma outra maneira de fazer isso é usar essa referência da montanha-russa, né? Então, a gente tem no mesmo carrinho da montanha-russa pessoas rindo, né? Achando graça de estar ali, e pessoas desesperadas, né? Intencionalmente é um carrinho que tem crianças e adolescentes. Desse carrinho, essa imagem ela foi usada agora na pandemia, num grupo que a gente fez para adolescentes, como uma maneira de ajudar na psicoeducação desse grupo. Era um grupo voltado para transtorno de ansiedade, para trabalhar transtorno de ansiedade. Um outro exemplo que eu já comecei a mostrar para vocês é a gente usar a bola de encher, pedir para a criança contar uma situação que ela sentiu uma emoção forte na última semana, aí a gente enche o balão do tamanho da emoção que ela sentiu, aí ela desenha no balão como é que é a expressão dessa emoção e escreve o pensamento dela, né? Então, eu usei isso há pouco tempo com um paciente meu, ele contou uma das situações, era ele num campeonato, feliz, que estava participando do campeonato, que estava ganhando a primeira partida, né? Então, a situação era no campeonato, ganhando a primeira partida, que eu senti felicidade, ele botou o balão bem grandão, fez uma carinha feliz e disse que o que ele pensou é que ele estava mandando bem, né? Por exemplo. Para a gente, às vezes, para a criança não fica claro, não é fácil entender que ideias que passam na cabeça dela, especialmente se é uma criança menor, que essas ideias podem estar distorcidas, porque para ela o que ela pensou é um fato, né? Então, às vezes, a gente precisa gastar um tempinho maior, né, com as crianças a partir de uns 7, 8 anos, quando já é possível fazer algum trabalho cognitivo, mas ele é mais de difícil compreensão, a gente passar mais sessões trabalhando esse entendimento. Então, a gente pode fazer uma plaquinha com a criança, com F de fato e de ideia. E aí a gente vai falando com ela, vai dando exemplos, vai sorteando situações, ele pode fazer papeizinhos também. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro é lindo. É um fato ou é uma ideia? O Rio de Janeiro é a capital do estado do Rio de Janeiro. É um fato ou é uma ideia? Né? Então, os fatos são aquelas informações que são comprováveis, né? Que todo mundo sabe daquilo daquela forma. E as ideias são opiniões,
né? Então, eu acho Rio de Janeiro lindo, mas isso não é necessariamente um fato, né? É uma ideia. E aí você pode brincar disso como se fosse um jogo da velha. Você vai sorteando essas situações e na medida que ela vai acertando se é fato ou ideia, ela tem a chance de botar uma pecinha para tentar fazer ganhar de você no jogo da velha, né? A gente pode fazer usar bonecos, né, para fazer a encenação e usar o post-it para identificar o que é o sentimento, a emoção, o que é o comportamento, né? A gente pode usar também, eu até fiz um aqui para vocês, que é uma adaptação de uma técnica que a Anne sugere. Tem mais uma pergunta aqui. Que é o seguinte, a gente escreve lá. Aqui eu botei só situação, pensamento, emoção e comportamento, mas a gente anotaria o que a pessoa contou, né? Então, um exemplo seria, deixa eu pensar de uma situação da semana passada. Uma paciente minha me contando que teve uma briga com os pais, né? Situação, discutindo com os meus pais por conta da escola. Pensamento, eles não me entendem. Emoção, raiva. Comportamento, gritei com eles, né? Então a gente usa esses elos para mostrar para eles que uma coisa está conectada com a outra, né? Que assim, eu gritei porque eu estava pensando que eles não me entendem, estava sentindo raiva por conta daquela briga que a gente estava tendo. Se eu nessa cena mudasse o meu pensamento, né? Conseguisse reestruturar o meu pensamento e pensasse uma outra coisa, aí como é que a gente pode simbolizar isso? A gente pode rasgar, por exemplo, esse elo, né? Assim, se eu pensar de uma outra forma, e agora? Então, será que foi a situação de eu brigar na escola, eu brigar sobre a escola com os meus pais, ou foi o fato de eu pensar que eles não me entendem que levou me deixou com raiva e fez eu agir daquela forma, né? Então, isso daqui é uma maneira bem concreta de mostrar para a criança a influência que o pensamento tem sobre o comportamento dela e as emoções que ela sente. Então, do balão de encher eu já dei esse exemplo. Com o adolescente a gente pode usar muita analogia, muita metáfora, pegar exemplo de música, né, de música romântica, música sertaneja, ela tem muita distorção cognitiva, né, uns pensamentos tudo ou nada, uma coisa assim muito exagerado, né? Não só música sertaneja, mas outros estilos musicais também. Então a gente pode pegar o tipo de música que a criança, que aquele adolescente gosta mais de ouvir, pegar aquela letra e brincar de identificar os pensamentos racionais e irracionais daquela letra. Ou então ela tem preguiça de fazer o registro de pensamento, tem preguiça de anotar lá as situações que ela sentiu aquela emoção forte, que ela pensou daquela forma, que ela sentiu, que ela agiu daquele determinado jeito. Então, tira uma foto, assim, se você estiver num churrasco, estiver dando uma confusão, tira uma foto do lugar onde você está e me manda para te ajudar a lembrar aqui na sessão e me contar o que aconteceu. Deixa algum gatilho mental para você, né? Assim, alguma ideia, alguma foto que marca aquele evento, ou me lembra de contar do churrasco, né? E manda lá o WhatsApp. Com adolescente, é bom a gente fazer esse contato uma vez na semana, assim, para acompanhar o que está acontecendo, né? Usar também referência de séries que eles gostem, assim, para pensar o perfil do paciente, né? O perfil do personagem, né? Também pode ser uma maneira. E aí, daí, a identificação do que tem a ver e o que não tem. Com relação às distorções cognitivas, a gente pode apresentar esse conceito, né, de várias formas diferentes, assim. Aqui também mais um material que a gente usou nesse grupo de adolescentes, né? O que vocês estão vendo nessa imagem? Que eu botei aí do lado. Quem me conta? O que está vendo? Pode abrir o microfone, gente. Renata, eles não conseguem
microfone. Ah, não? Não. Achei que conseguia. Então, desculpa. Isso, então tá. Vocês estão vendo, tem gente vendo o Batman, Olha, mas tem gente as pessoas estão escrevendo estão no chat, respondendo, estou vendo aqui. dizendo assim, que elas veem o Batman, o Batman observando a banheira, o Batman e uma Isso, o montanha, Batman, o muito bom. Batman e um abismo. Ótimo. Então, para cada um, olhando essa imagem, vai chamar a atenção uma coisa diferente, né? Dependendo de onde você bota o seu foco, né? O que está na figura e o que está no fundo. Essa imagem ajuda a gente a entender que a gente consegue mudar de perspectiva, né? A gente consegue, numa perspectiva, enxergar o Batman e numa outra perspectiva, enxergar o Coringa, né? Então, quando eu flexibilizo o meu pensamento, eu posso mudar eu posso reestruturar o meu pensamento, eu posso mudar a minha visão da história, né? Eu posso reavaliar a minha interpretação. E esse tipo de gatilho assim que a gente faz, assim, a gente pode usar uma imagem dessa para poder explicar o que a gente vai fazer com eles, né? A gente vai poder mostrar para eles que existem outras formas das pessoas pensarem numa mesma cena, existe uma outra forma de você pensar uma mesma cena, né? Então a gente pode usar isso assim com o adolescente, é muito bom a gente usar essas referências. Eu gosto sempre de perguntar que tipo de série que eles estão assistindo, e dependendo se for uma série que eu não conheço, às vezes eu vou pesquisar, vou saber mais, eu peço para o próprio adolescente me contar, né, a visão que ele tem da história, para a gente poder usar aquilo ali como uma referência, como um ponto de partida para a gente chegar nessa parte da reestruturação, né? A gente também pode usar brinquedos nessa parte de psicoeducação, em que a gente está avaliando e desenhando a queixa e a conceitualização do caso, né? Um exemplo de como a gente pode fazer isso, eu comentei no início da nossa conversa, sobre a gente usar o jogo e prestar atenção no que vai aparecendo, né, na pessoa e soltando um pensamento automático e demonstrando alguma emoção, roubar no jogo, né, dizer que você está roubando. Então, num jogo aparecem todos os elementos e a gente pode usar aquilo como uma referência. Então, às vezes eu peço para a criança escolher um jogo e falo, hoje a gente vai aprender um segredo de como que a gente funciona. Na medida que a gente for jogando, esse segredo vai começar a aparecer e eu vou te mostrando como isso e a gente vai vendo junto como isso acontece. E aí eu deixo uns post-its assim do lado, lápis e papel, e aí na medida que a pessoa solta uma ideia que passou pela cabeça dela, muda a expressão emocional, eu peço para ela escolher uma carta da emoção que ela está sentindo naquele momento, né? Anoto o comportamento que ela teve, enfim, aí a gente vai montando o quebra-cabeça do modelo cognitivo. Deixa eu ter mais alguma coisa. E aí, chegando na fase do tratamento, né, quando a gente vai ajudar essa criança, esse adolescente a mudar a maneira dele de pensar e de agir e consequentemente, se sentir melhor, né, a gente vai usar a reestruturação cognitiva, né, então a gente vai usar o que o Egg chamava de debate empírico, pragmático e lógico. Com criança, a gente usa mais o pragmático, né, que é o quanto que isso te ajuda ou não te ajuda a pensar dessa forma, né, que vantagens e desvantagens você tem de pensar dessa forma, que outras formas você poderia pensar que te ajudariam. E é propor experimentos para testar, né? Então, você acha que todo mundo vai sempre te achar, vai brigar com você. Vamos ver, se você mudar a sua atitude, será que vai acontecer? Há pouco tempo eu estava dando uma supervisão, e aí a gente tinha a paciente tinha uma ideia de que a irmã dela implicava com ela o tempo todo, né? E que ela não fazia nada para a irmã implicar daquela forma. E aí a gente fez um combinado com ela, dela tentar ficar atenta ao comportamento que ela tinha, né? Quais eram os comportamentos que aproximavam e que afastavam essa irmã. E aí ela fez essa lista, entrevistou a irmã falou quais que aproximavam, quais que afastavam. E aí depois, por uma semana, ela tentou ficar mais focada nos comportamentos que aproximavam as duas, em vez dos que afastavam.
E aí observou se realmente a irmã fazia aquilo de graça ou se tinha alguma coisa que ela podia influenciar nisso. E ela percebeu a influência dela na história, né? Ela percebeu o quanto que ela também provocava, né? E aí foi bem interessante, porque melhorou bastante a relação das duas. O debate do melhor amigo, né? O duplo padrão, né? Se fosse seu amigo nessa situação, o que você diria para ele? Com os adolescentes é muito interessante a gente fazer uma investigação, né, fazer uma pesquisa, tentar colocar em perspectiva, colocar, né, num contínuo. Ah, eu sou horrorosa, então vamos ver com todo mundo da sua série, né, quem é a menina que você acha mais bonita, quem é a menina que você acha menos bonita, onde é que você está nesse seu contínuo, né? Assim, quais são os seus critérios, o que você valoriza e o que você não valoriza, né? Então a gente vai fazendo ajudando a criança ou adolescente a relativizar aquela ideia. A gente pode brincar como se fosse um controle remoto, né? Percebeu que você está passando do ponto, que você está agindo de uma maneira mais impulsiva, pausa a cena, né? Hoje em dia tem umas brincadeiras de YouTube, né? Hoje meu filho estava fazendo isso comigo, né? Com meu marido. Ele pegava o controle da televisão, falava pause, aí você tem que ficar paralisado e depois começa de novo, né? Você pode brincar com isso, que eles estão assistindo esse tipo de brincadeira, né? Que eles veem nesses YouTubes da vida, para eles se pausarem quando eles perceberem que estão indo por um caminho que vai dar problema, né? Quando eles perceberem que estão tomando uma atitude que não é legal, né? E reformular aquilo ali. Posso falar, Regina? Então, a Regina está pedindo para falar um pouquinho sobre estratégias que funcionam com criança e adolescente online, né? Vou dar algumas sugestões. Cartões de enfrentamento, então a gente faz ali, uma paciente que eu tive que tinha uma fobia de injeção, né? E a gente fez o passo a passo até ela tomar a vacina que ela precisava tomar e frases que ela precisava se dizer para tomar coragem para fazer aquilo ali, né? Então, brincar aquela coisa que a gente identificou na letra da música, os pensamentos que são racionais ou irracionais, depois a gente poder transformar essas letras em letras racionais. Como é que seria se esse pensamento fosse um pensamento funcional? Se escrever uma carta, não precisa aquelas cartas de jornal, né, que as pessoas escrevem pedindo sugestão e conselho, né? Então, imagina que você está pedindo conselho para um jornal, o que você responderia, né? Se fosse seu melhor amigo, como é que você responderia? Fazer essa reflexão assim do antes e do depois. Aí aqui algumas sugestões de coisas que a gente pode fazer para transtornos específicos, né? Então a gente pode trabalhar essas crenças irracionais ligadas a um quadro depressivo usando uma jarra, essa bacia, esponja, água e corante ou tinta guache, né? Então a gente pede para a criança encher a gente bota um pouco de água nessa jarra e pinta da cor da emoção que ela está sentindo. Então, se ela está sentindo muita tristeza ou culpa, ela vai pintar lá da cor que ela quer. Normalmente as crianças pintam hoje em dia a tristeza de azul, né, por conta do divertidamente, e às vezes bota a culpa de roxo, inventa uma outra cor. Mas adoram misturar as cores e aí vão falando outras emoções também para a coisa ficar mais colorida. E aí você deixa a jarra fora, né, dessa bacia, a criança mistura ali e conta por que ela está se sentindo daquela forma, né, qual foi a situação que ela estava sentindo, o que ela estava pensando sobre aquilo. E aí você começa o debate, começa a reestruturar aquele pensamento, né? Se em alguma outra situação ela já passou por uma situação como essa, que evidências ela tem de que aquilo aconteceu daquela forma, pensar daquela maneira ajuda. Então a gente vai fazendo algumas perguntas e a criança vai respondendo, e na medida que ela vai respondendo e ela vai reformulando a maneira dela de pensar, se ela, realmente não foi tanto assim, realmente não foi minha culpa, a minha mãe tem isso de tempos em tempos, e ela devia estar mais estressada, então não foi exatamente alguma coisa que eu fiz ou falei. Aí ela molha essa esponja na jarra, quando ela se convence de que não foi tanto quanto ela imaginava. Então ela encharca essa esponja na jarra e vai
espremer na bacia, né? Simbolizando que aquele pensamento está começando a ser reestruturado, né? Então, esse é o movimento. Na medida que ela vai reestruturando, que ela vai encontrando um pensamento mais funcional, ela vai jogando aquela água fora até sobrar o tamanho da culpa ou da raiva que combina com a cena, ou da tristeza que combinam com a cena, né? E combinam com o novo pensamento mais funcional. Uma outra maneira da gente trabalhar é a gente aplicando esses rótulos. Então, a criança com quadro depressivo, ela tem uma tendência de se autodepreciar, né? Então, eu sou uma idiota, eu sou uma burra, ninguém gosta de mim. E aí ela bota, a gente pega essas frases que ela costuma dizer para a gente, escreve em post-it, cola nela, né? Claro, com a autorização dela, combinando com ela de fazer isso. A gente vai botar uma música bem agitada que ela escolha com a gente. E a gente vai brincar com ela assim, ó, toda vez que a gente dançar essa música bem agitada e cair um post-it desses com uma desses dizeres, a gente vai confrontar esse post-it. A gente vai tentar mostrar para ele que não é bem assim. Então, a gente usa a reestruturação naqueles post-its que caíram e vai aos pouquinhos reestruturando aquela visão de si. Então, uma maneira lúdica da gente, em vez de a gente ficar sempre sentado na frente da criança falando, né, e reestruturando, a gente brincar com isso, usar o corpo, usar o movimento, usar a música, né, para poder fazer esse trabalho. A gente pode usar também essa metáfora da visão em túnel, né, com papel. A gente pode virar e falar assim, ó, tá olhando por esse ângulo aqui, ó, vendo. A vida está te dando essa quantidade de oportunidades, você está enxergando só essa, né? Então, essa visão em túnel, a gente vai usando o papel para representar isso e pode escrever nesse papel os pensamentos e como que aquilo foi afunilando, né? A gente pode escrever uma carta para a depressão, a gente pode criar uma caixinha de ferramenta para os momentos que ela está mais triste, o que ela faz para ativar o corpo, para ativar a mente, para se sentir mais feliz. Então, a gente pode fazer uma caixinha de sapato com ideias e frases que animem. A gente pode usar também a fita crepe para fazer uma escala de catástrofes em casos de ansiedade, né? Que normalmente a criança ansiosa, ela pensa que o pior vai acontecer com ela o tempo todo, né? E aí a gente vai usar essa escala para poder ajudar ela a colocar as coisas em perspectiva. Uma outra técnica que é bacana é a da caixinha de preocupação, que a gente faz com a criança assim, bota para mim tudo que você acha de ruim que pode acontecer hoje, né? Qual é o pior cenário que você está imaginando que vai acontecer hoje? Ela bota essas preocupações na caixinha. Quando ela chegar em casa, ela vai reler aquelas preocupações e vai ver se aquelas previsões catastróficas que ela fez se concretizaram ou não. As que não se concretizaram, ela pode rasgar e jogar fora, ela pode amassar, né? E as que se concretizaram pela metade, não foi tão grave quanto ela imaginava, ela corta ao meio, né? E aquelas que aconteceram exatamente o que ela imaginava, ela deixa inteiro. E ela vai repetir esse mesmo processo ao longo da semana para a gente poder ajudá-las a perceber que normalmente ela pensa que vai acontecer 10 vezes mais coisas ruins do que de fato acontece, né? E isso é uma técnica bastante interessante para a gente usar, especialmente com aquelas crianças que acham que vão passar mal, que vai ter alguma coisa muito ruim que vai acontecer com elas ao longo da semana na escola e tal, normalmente não acontece. Aqui, de novo, aquela mesma ideia do balão que a gente enche, só que nesse caso, em vez de a gente amarrar, a gente deixa ele só apertado e faz a reestruturação, e na medida que vai reestruturando, ele vai murchando, né? Ou então, na hora que faz a reestruturação, você solta esse livre daquela emoção, né? Então, é uma outra maneira de trabalhar com isso. Com relação à raiva, a gente pode fazer um acordeão de papel, né? Ficar dobrando como se fosse um leque o papel, e aí escreve assim, maneiras funcionais e disfuncionais de pensar situações que eu estou sentindo raiva, né? A gente pode usar o pare, pense, haja com o sinal de trânsito, né? Do verde, amarelo e vermelho. A gente pode fazer aquela dinâmica do vulcão,
que você mistura vinagre com bicarbonato de sódio e faz o vulcão explodir, né? Desenha com a criança aquilo, e, quer dizer, faz a experiência com a criança e faz a analogia ao comportamento dela e como que ela pode ajudar esse vulcão dela a não entrar em erupção, né? Pode usar essa analogia também do fósforo, do cubo de gelo, né? Que é assim, quando eu fico quente, quando eu esfrio meu pensamento, o que me ajuda a pegar leve, o que me ajuda a pegar pesado. Então eu faço tipo um lequezinho aqui, e de um lado eu escrevo os pensamentos que poderiam ser funcionais quando eu estou com raiva, e do outro os que são disfuncionais. E aí quando eu abro, eu vou ver um ou outro, né? De acordo com o movimento. Com relação à culpa, a torta da responsabilidade é uma técnica muito usada na TCC para trabalhar essa reatribuição, né, da culpa. A gente pode usar também aquela da jarra que eu mostrei para vocês, e o fazer a retratação, ensinar a criança a se retratar, né, ou por uma carta, ou fazendo alguma coisa que funciona, que funcione, né? Então, isso pode ser bacana. E com relação à vergonha, a gente pode usar aquela mesma coisa da escala de catástrofe. A gente pode fazer uma brincadeira de um ataque à vergonha, né? Que é você se expor a uma situação constrangedora e ver quanto tempo demora para aquela ansiedade passar, né? Fiz isso uma vez com um adolescente meu que tinha uma fobia social. A gente foi na rua e ficava fingindo que estava caindo, assim. As pessoas realmente olham para a gente, né? Mas dura alguns segundos, daqui a pouco ninguém mais está olhando para você, né? Então, essa coisa da gente experimentar a sensação e deixar aquela emoção passar. Também a gente pode usar os jogos, né? Então, exemplo aqui da gente trabalhar com resolução de problema, todos esses jogos de estratégia, eles servem para a gente mostrar as etapas da resolução de problema, né? Então, a gente pode jogar com eles e chamar a atenção disso, e aí pedir para eles depois tentarem aplicar isso na vida deles, né? Existem jogos hoje em dia que trabalham especificamente habilidades sociais, né? Nos Estados Unidos tem vários de tabuleiro, mas a gente pode pegar alguns jogos também, como esse jogo da mímica, quem sou eu e tal, e treinar com a pessoa a se expor, né? Para ela poder experimentar isso. A gente pode criar personagem, a gente pode fazer brincadeira de faz de conta com a criança, usar Playmobil para representar as cenas, né? Enfim, aí a nossa criatividade vai ser o limite. E para terminar o tratamento, a gente faz a prevenção de recaída. Como que a gente faz isso? Eu gosto muito de fazer esse livrinho da terapia, onde eu peço para a criança contar assim, como é que foi antes, no início, assim, quando ela me conheceu, o que ela aprendeu na terapia e como é que ela está saindo. Aí eu vou mostrar para vocês o exemplo de um paciente que eu atendi no meu doutorado, né? Que ele era um tratamento de ansiedade, ele tinha um quadro de ansiedade de separação. Quando eu conheci a Renata na primeira sessão, fiquei bastante preocupada se meus pais me esperariam e fiquei o tempo inteiro pensando nisso. Eu estava bastante nervoso, mas consegui prestar atenção no que ela dizia e consegui guardar o que ela falou. No início, cheguei a duvidar um pouco se funcionaria, mesmo ou não, mas com o tempo consegui usar o que aprendi nas crises de ansiedade. Me chamou muito a atenção foi a respiração, porque eu não respirava direito. E quando comecei a respirar corretamente, me ajudou muito a me acalmar. Aí ele fez o desenho dele, né, aqui sobressaltado, né, e depois quando ele começa a respirar com a mãozinha aqui, igualzinha da respiração diafragmática, ele ficando mais relaxado. No início da terapia eu era muito negativo e só pensava as piores coisas que poderiam acontecer, como se eu quisesse saber e controlar tudo. Hoje sei que ninguém pode controlar tudo, nem saber de tudo, e também que na vida sempre vamos ter desafios e devemos enfrentá-los para que possamos seguir de cabeça erguida e continuar enfrentando. Aprendi que os pensamentos têm reações, e quando a gente começa a suar, ter pensamentos repetitivos, frio na barriga, tontura, etc., podem ser sinais de que estamos ficando ansiosos, e é hora de combater a ansiedade, respirando, fazendo relaxamento muscular, reciclando o pensamento, etc., porque enfrentando, nós diminuímos o nervosismo e vamos diminuindo até ele ficar regular. Aí ele contando como que o medo dele ficou regulado, ele voltou a ir para a escola, voltou a fazer as coisas sozinho, que ele não estava conseguindo.
Aí, para terminar, a gente pode dar um diplominha para a criança, né? E a mensagem principal que eu queria dar passar para vocês é que raramente as crianças vão para a terapia por vontade própria, né? Normalmente elas estão encaminhadas pela escola ou pelos pais. Então, a gente tentar motivá-la com atividades interessantes e com metas que elas possam, que façam sentido para elas, é fundamental. Então, a gente ter sensibilidade, flexibilidade e criatividade são ferramentas importantíssimas. Mas a base da TCC é a conceitualização do caso. A gente tem que ter o caso muito bem conceituado para a gente poder saber o que a gente vai fazer. Ok? Era isso, gente. Desculpa a empolgação. Falei um pouquinho demais, mas vamos às perguntas. Eu acho que tem tempo para fazer uma ou duas perguntas muito rápidas, porque a gente já estourou o tempo, mas se alguém quiser se manifestar, reconhecer a presença da nossa professora Regina Jardim, e levantou uma questão bem importante, eu fiquei até curioso. Renata, nós aqui no SPA estamos encontrando muita dificuldade para atendimento, tudo bem, Regina? Para crianças. Esse teleatendimento, né, atendimento à distância, usando o Zoom, para adolescentes e adultos. Mas para crianças, as pessoas estão encontrando muitas dificuldades, não sei se é o seu caso. Sim, é difícil mesmo. Assim, com criança é mais difícil do que com os outros. Tem algumas dicas que são bacanas. Atender pelo Zoom é um dos facilitadores, porque você consegue, pelo Zoom, compartilhar a sua tela e colocar a função para a pessoa que está com você, para ela escrever no seu computador, né? Então, com isso, você pode, às vezes, colocar um exercício para a criança fazer e passar o controle para ele, e aí ele complementa, ele escreve, o que faz com que ele fique mais preso na sessão, né? Mais participativo. E aí você consegue também, com isso, entrar em alguns sites que têm jogos online e jogar com a criança, porque aí você faz a sua jogada e ele faz a dele, né? O que torna a coisa mais dinâmica e mais lúdica. E usando essas ferramentas do Google, você consegue fazer também, né? Criar jogos adaptados para aquela criança. Então, dá para fazer algumas coisas assim. É viável. Uma coisa que eu faço também é virar para a criança e pedir para ela, me conta, eu vou falar algumas emoções, você me conta se essa emoção apareceu na sua semana. Se sim, pula para um lado, se não, pula para o outro. Então, com a criança menorzinha, você vai mostrando as cartinhas das emoções e elas vão fazendo os movimentos com o corpo, assim, para tornar a coisa um pouquinho mais dinâmica. Também são maneiras de começar a sessão e ajudar ela a se manter ali mais presente com você, né? Olha, gostei muito, Renata, parabéns, muito clara, muito objetiva a sua apresentação, um trabalho de extrema importância, né? Lembrando mais uma vez que a Renata participa desses atendimentos da nossa clínica universitária do Serviço de Psicologia Aplicada e, mais do que isso, ela, como a professora Luciana Pessoa apresentou, ela tem um curso de especialização onde emprega a terapia cognitivo-comportamental para o atendimento em crianças. Realmente está tendo um sucesso muito grande, a primeira turma já está em andamento. Se você tiver interesse, pode entrar em contato, viu, Renata? Você devia deixar seu contato, se você quiser deixar seu contato aqui no chat, para as pessoas poderem entrar em contato contigo, para tirarem mais dúvidas. As pessoas perguntaram se disponibiliza o PowerPoint, a resposta é não, mas, se você quiser, você pode assistir toda essa palestra novamente através do link que o Edson deve colocar em alguns dias, 1 ou 2 dias, na nossa página da PUC, aqui do departamento, tá bom? Renata, parabéns, não é? Obrigada a vocês. Formam realmente um par fantástico. Na semana passada, uma palestra do marido da Renata, eles realmente formam assim o casal 20, parece que um nasceu.
e interagem de uma forma bastante significativa. Vi a foto aí do Lucas tocando violão com as suas 2 filhinhas, tá bem? Para mim, a Renata foi minha aluna de mestrado. Realmente é um prazer, assim, um orgulho ver como você se desenvolveu e esse atendimento fantástico que você fornece para as crianças e adolescentes. Super obrigado, um beijo no seu coração. Luciana. Obrigada a você. Obrigada, Landeira. Eu só vou assim, aproveitar as palavras do Landeira e te agradecer, Renata, por disponibilizar esse tempo aqui, conversar com a gente, né, trazer um pouco dos seus conhecimentos nesse finalzinho de tarde. Então, é só mesmo agradecer, Renata. Muito obrigada. Agradeço a você, agradeço a todos que estiveram aqui com a gente mais uma vez e mais uma palestra. E muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Boa noite, Landeira. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Boa noite, gente. Obrigada.